Olha, dia 26 de abril, o governo do Estado vai realizar o pregão eletrônico para os royalties antecipados do petróleo dos anos 2020, 2021 e 2022. Quem está aqui com a gente é o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, que vai falar para a gente como é que vai funcionar tudo isso. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Com certo atraso, o governo vai realizar o leilão, porque estava para ser anunciado no final do mês passado, né? Como é que vai acontecer esse leilão? Explica para a gente. Você modelar um leilão desse não é uma tarefa trivial, porque a rigor isso não é exatamente um empréstimo normal. O que o governo está fazendo é cedendo para os bancos o direito do fluxo de royalties a partir de maio desse ano até dezembro de 2022. E esse é um valor incerto. Hoje o Estado recebe desses recursos de petróleo da ordem de 15 milhões mês. Daria em 4 anos, fazendo uma conta redonda, em torno de 600 milhões de reais. Só que o volume mensal de dinheiro que você recebe de petróleo ele depende de 3 variáveis. Da quantidade de petróleo que você produz, que está em queda no Rio Grande do Norte, numa queda acentuada. Porque há um desinvestimento hoje da Petrobras no Estado. E porque a bacia é madura e ela vem perdendo também produtividade ao longo do tempo. Se exaurindo, né? Isso. E então, da produção de petróleo, do preço do barril do petróleo e da taxa de câmbio. Então, esse é um valor incerto para os próximos 4 anos. De modo que, se a gente chegasse para o banco e dissesse assim, olha, vocês vão receber 600 milhões por quanto vocês dão agora, dificilmente a gente teria alguém que oferecesse, porque ele olharia e dizer, o risco de eu não receber 600 milhões ao longo do tempo é alto. Então, nós modelamos um sistema em que nós vamos antecipar 400 milhões de reais e a cessão, ela se acaba quando chegar nos 400 milhões de reais ou quando chegar a 31 de dezembro de 2022, o que acontecer primeiro. Isso significa dizer o seguinte, se a gente continuar nesse 15 milhões mês, quando chegar nos 400 milhões, se chegar 1 ano antes, no mês seguinte, a cessão se acaba, os royalties voltam para o Estado. Se em 31 de dezembro de 2022, o volume de royalties transferido para o banco não tiver chegado aos 400 milhões, a cessão também se acaba, independente de quanto ele tiver recebido. Por esses 400 milhões que nós vamos pagar, nós estamos dizendo, nós aceitamos um valor mínimo de 315 milhões. E o banco que vai ganhar a licitação, será aquele que oferecer o maior valor, ou seja, quanto mais se aproximar dos 400 milhões, será o banco vencedor. Desse montante esperado, entre 315 e até perto de 400 milhões, o governo do Estado, o senhor me corrija se estiver errado, vai pagar algo em torno de 80 milhões de juros. É isso? 400 é o quanto a gente vai pagar. Então, a diferença entre o que nós vamos pagar e quanto nós vamos receber é o tamanho dos juros. No momento, nós lançamos dizendo 85. Né? E isso aqui, a gente tem uma expectativa que diminua no processo concorrencial. Mas enquanto vai ficar, vai depender da concorrência do processo. O termo é esse mesmo? Pregão eletrônico? É, porque é um pregão eletrônico. A gente vai abrir no dia 26, abre um pregão eletrônico, como você faz um pregão eletrônico para outras, né? Geralmente é uma das modalidades que você faz de licitação, em que os bancos ficam lá durante um período de tempo fazendo a sua oferta. É um leilão eletrônico. O governo deve estar sentindo o pulso das instituições bancárias, né? Que podem participar desse pregão. Qual a expectativa do senhor? A gente fez uma rodada de apresentação do projeto em São Paulo, onde participaram 7 instituições financeiras. No geral, não são muitos bancos que vão participar da operação, então a gente acha que dentre esses 7 a concorrência vai ficar dentre esses 7. E a gente teve ainda outras conversas com eles ao longo do tempo, mas a gente acha que a licitação ficará entre esses 7. O que seria bom para o governo? Qual a expectativa positiva do governo? Participação 3, 4? Para a gente, quanto mais banco tiver participando, melhor, porque a concorrência será maior. A gente está
uma das dúvidas que a gente sabe é permitido fazer associação entre os bancos para participarem. Pode ser que dos 7 você tenha algum que venha em aliança com outros ou individualmente. O caso mais notório de antecipação de royalties foi o Rio de Janeiro, naquele auge da crise financeira lá do Rio. Qual é o parâmetro que os senhores estão trabalhando em relação de outros estados ou ninguém fez o que o Rio Grande do Norte está fazendo agora? Pois é. Uma operação que o Rio de Janeiro fez há alguns anos atrás, em que os bancos levaram prejuízo grande, porque pegou aquela fase em que o preço do petróleo despencou ali para 2015, 2016. Foi para 50 dólares o barril. Exatamente. Então, e quando ele fez, estava a 100 e poucos. Então, ele fez no auge do pico do petróleo. Provavelmente, os bancos vão tomar um prejuízo grande com aquela no Rio de Janeiro. E aí, isso, inclusive, cria uma dificuldade maior. Então, de lá para cá, você quase não teve mais operações de antecipação dos royalties. Daí a gente ter passado uma série de tempo em negociações, modelando como é que a gente ia fazer essa operação para que a gente minimizasse os riscos da operação da Deserta. Mas o senhor sentiu interesse real das instituições? A gente tem algumas instituições, nós sabemos de interesse real delas em participar. É isso aí. O dinheiro todo vai ser usado para o Fundo Previdenciário. Para o Fundo Previdenciário. Ele integralmente vai para livrando a conta 100 para pagamento dos atrasados. Eventualmente você pode liberar. Isso já está decidido, esse dinheiro dando tudo certo no pregão, dinheiro entrando no caixa da Previdência. No momento seguinte, vocês vão anunciar algum calendário de atrasados? É só o tempo para esse valor, é só o tempo de você fazer os ajustes contábeis, as transferências. Para esse valor, que é 1/3, aproximadamente, da dívida que o Estado tem com os servidores, né? Isso, a dívida com os servidores é de aproximadamente 940 milhões. Dessa daí, mais da metade é com servidores inativos. Os servidores inativos está mais de 500 milhões a dívida com eles. A gente, nesse primeiro momento, nesses primeiros 6 meses do ano, a gente tem 2 operações que a gente está de olho. Essa operação dos royalties e a operação da venda da conta única do Estado. Da conta única do Estado. Que pode render o quê, secretário? Qual a expectativa dos senhores? Olha, a última precificação que foi feita há mais de um ano atrás, deu em torno de 240 milhões o valor dela. A gente acha que a gente está num processo de precificação com os bancos, mas deve estar nesse valor aproximadamente. Obviamente que nem tudo aí, isso se consegue traduzir em recursos líquidos, porque como o atual contrato com o Banco do Brasil se vence em abril de 2020 e ainda há uma multa a ser paga nesse novo contrato. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e eu continuo conversando com o secretário Aldemir Freire. A gente vai falar um pouco sobre o calendário, que é uma expectativa dos servidores, independente dos atrasados, estabelecer um calendário da folha. Daqui a pouquinho a gente volta. No bloco anterior, a gente falou aqui do leilão, o resultado esperado pelo governo e a decisão de usar o dinheiro para o Fundo Previdenciário e começar a pagar os atrasados com os servidores. Mas os servidores também estão cobrando um calendário da folha a partir do próximo mês, secretário. Essa cobrança já foi feita agora pelo Fórum. Como é que está essa questão de um calendário permanente até o final do ano? Nós compreendemos a angústia do servidor de não ter uma data. Hoje nós temos um compromisso da governadora que é pagar dentro do mês. Nosso esforço até agora foi de pagar dentro do mês. E nós temos nesse momento 2 datas básicas, assim, um pagamento no dia 15 e um pagamento no dia 30. Hoje é difícil você dizer quanto você paga no dia 15, ou a quem você paga no dia 15 e a quem você paga no dia 30. Nós vamos para 4 meses de folha com a gente, e nesses 4 meses nós usamos 3 modelos de pagamento diferentes. Nós usamos um modelo em janeiro,
um modelo em fevereiro e março e um outro modelo agora em abril. Quando o senhor fala em modelo, é que no mês de janeiro se pagou no dia 15 até R$3.000. Até R$3.000, isso. No mês seguinte, vocês até deram um salto, dobraram para 6.000. Para 6.000. Março, nós repetimos o salto de 6.000. Em abril, a gente já não conseguiu fazer 6.000, reduziu para 5.000. Então, é difícil hoje você fazer essa previsão. Para a gente, o mais adequado hoje era a gente pagar integralmente no último dia do mês. Inclusive, por uma questão de fluxo de caixa, era muito mais fácil. Porque hoje, às vezes, o problema não é naquele momento. Às vezes, você tem o recurso para pagar aquela quantidade de folha. Mas, por exemplo, hoje, a gente encerra hoje no pagamento a quem ganha até 5.000 integralmente, mais o pessoal da segurança pública, mais 30% para quem ganha acima de 5.000. Mas salários referente ao mês de abril. Ao mês de abril. Sim, porque está pagando no mês, está certo. Ao mês de abril. Correto. Essa folha dá em torno de 235 milhões de reais. O que acontece? Se você olhar o caixa do governo hoje, ele pode ter até um pouco mais de 235 milhões de reais. Só que ele tem. Agora, na quarta-feira, a gente tem que passar o 12º dos poderes. Sim. Integralmente, se a gente for passar o 12º dos poderes, nós não vamos passar integralmente, nós teríamos que passar 125 milhões de reais. Isso está pacificado? Porque os poderes querem receber... Está razoavelmente pacificados. Hoje a gente negocia mais com o TJ. Para os outros poderes a gente passa integralmente. O TJ e a Assembleia Legislativa é que a tendência da gente é a gente passe a folha nesse primeiro momento e até o final do mês a gente passa. A governadora fez um acordo com a Assembleia Legislativa e a gente não vai passar os 27 milhões dela agora, dia 18, e vamos passar integralmente no início da próxima semana. Justamente por quê? Porque às vezes é o fluxo de recursos. Você paga hoje, mas você tem que guardar o dinheiro, porque daqui a 2, 3 dias você tem outro... No início da próxima semana tem o repasse do ICMS, tem recurso do Fundeb, então você tem que equacionar ao longo do tempo. Se você pagasse toda a folha no dia 30... até o fluxo mensal ficaria melhor para a gente. E aí eu lhe pergunto, o fórum não aceita o pagamento total da folha? A grande dificuldade hoje, para a gente fazer isso, é que você tem servidores recebendo no dia 15. Se você disser, olha, no próximo mês nós vamos pagar todo mundo no dia 30. Esses servidores que recebem integralmente hoje vão ficar 45 dias sem receber mas de qualquer forma eles vão receber o salário dentro do mês, né? Isso, mas chega para o servidor e você vai ficar 15 dias a mais sem receber. Aqui, fazendo o papel do... Enquanto a gente não fizer um pagamento, porque se a gente conseguir fazer um pagamento extraordinário de débito atrasado nesse período, aí você consegue dar uma folga para ele. E aí você consegue fazer isso. Sem isso, você impõe ao servidor uma pena muito elevada. A gente está falando da dívida com o servidor, que é de quase... R$1 bilhão, 940 milhões, como o senhor bem... Mas tem uma dívida grande, pressão dos fornecedores. Como é que está esse pepino aí? Com os fornecedores, a nossa discussão é que a gente precisa daquele... Hoje, o nosso compromisso a gente tem recursos, a gente tem dificuldades para fechar o ano de 2019 pagando apenas as despesas de 2019. Eu acho que nós ainda terminamos esse ano, se nós olharmos as despesas de 2019 e a receita de 2019, ainda vai dar um déficit. Orçamentário previsto pelo inclusive seu colega de governo, mas que foi relator da proposta orçamentária, é de 1,8 bilhão de reais, é isso? A gente vai conseguir reduzir isso. Não será de 1,8 bilhão? Eu acho que vai ficar por baixo de 600 milhões. Num cálculo otimista do governo. A gente fecha esse ano no negativo, empata em 2020 e só vai voltar ao positivo em 2021. Superávit só em 2021. Isso. Então, nós temos dificuldade para fechar 2019. Isso significa dizer que não cabe no fluxo de 2019 você pagar esses débitos que não é significativo. Daí toda a nossa discussão com o governo federal de um plano de equilíbrio financeiro para os estados que se encontram em situação semelhante. Esse que está em discussão, em gestação no Tesouro Nacional. Tesouro Nacional, exatamente. Esse é o programa que vai nos permitir um ajuste desse passivo com os fornecedores. Qual é o total hoje?
De vez em quando sai alguma coisa do armário, esqueleto. 1 né? bilhão e 300 milhões sem os esqueletos. Hoje, quais são os dois grandes esqueletos? A dívida com os consignados, porque isso não vira resto a pagar, a dívida com consignado. Que é junto ao Banco do Brasil, isso, né? Junto a praticamente todos os bancos. O Banco do Brasil é o maior credor, mas quase todo banco tem. A dívida com consignado e a aplicação na saúde, que o governo anterior não aplicou os 12% na saúde. Então, esses dois esqueletos precisam ser equacionados. Mas sem esses esqueletos, dá 1,3 bilhão. 1,3 bilhão aproximadamente. Se a gente fosse pagar os restos a pagar integralmente em 2019, a gente deixaria 2019 todinho devendo. O senhor está conseguindo dormir? É necessário. Se eu não dormir, não vou conseguir trabalhar durante Inclusive, o dia. pensar nas soluções. É óbvio que tem dia que é mais difícil. É mais difícil. Me diga uma coisa, e como é que está, o senhor tem sentado com os fornecedores, como é que tem sido feita essa negociação, é caso a caso, como é que isso está rolando? Eu costumo dizer que não é a Secretaria de Planejamento que... Então, eu não negocio com os fornecedores, salvo... Não, mas quando eu falo, porque isso, o como governo... o governo negocia? Nós temos pactuado com os fornecedores o seguinte, olha... Nesse primeiro momento, nós vamos garantir um fluxo mensal de despesa com vocês. Nós vamos pagar a nossa conta. Janeiro pagamos a nossa conta, fevereiro a nossa conta, uma conta mensal, certo? No momento, nós garantimos um fluxo para você mensal das nossas despesas mensais. Essa dívida, nós reconhecemos, nós estamos procurando receitas extraordinárias para honrar isso. E é mais ou menos o que nós fazemos com os servidores. Todo mundo topou ou muita gente deixou de fornecer? Não, hoje nós não temos ninguém que tenha deixado de fornecer, certo? Nenhum fornecedor deixou de fornecer ao Estado nesse momento. Então, nós estamos comprometidos, no mesmo compromisso que nós fizemos com os servidores, nós fizemos com os fornecedores, manter o nosso fluxo mensal de pagamento e procurar receitas extraordinárias para equacionar o passivo. Nesse momento final da entrevista, eu queria saber sobre o plano de equilíbrio fiscal que está em gestação do Tesouro Nacional. Qual é a expectativa do governo Fátima? Porque não é simplesmente o plano. Existe um comprometimento, inclusive, de apoio à reforma da Previdência e também exigências que serão feitas para que o dinheiro seja liberado via empréstimo. Qual é a expectativa do senhor desse plano? Os detalhes do plano, embora a gente venha discutindo com o governo uma série de coisas, a gente sabe, mas os detalhes você só vai saber quando ele enviar definitivamente ao Congresso, embora a gente tenha solicitado ao Ministério que os estados, antes de se enviar ao Congresso, os estados sejam consultados do projeto que se envia a eles. Até o final de abril, ele espera concluir isso, e a gente espera que tenha sido votado pelo menos até junho, porque até junho isso tudo tenha sido ainda nesse primeiro semestre. Ainda nesse primeiro semestre, para que a gente possa ter acesso a esses recursos ali em junho e julho. Entendemos que nós não estamos nos endividando a mais, nós vamos trocar o credor, né? E alongar o perfil das nossas dívidas. Vamos deixar de dever aos fornecedores e vamos dever a uma instituição financeira. Deixar de dever a médio e curto prazo. Para dever num longo prazo. E reconhecemos que há contrapartidas a ser feitas. Nós estamos em discussões com essas contrapartidas a serem feitas. Óbvio que o governo botou a questão da reforma da Previdência. Sobre a reforma da Previdência, todo mundo concorda e todos os governadores estaduais concordam com a necessidade de uma reforma da Previdência. O diabo da história da reforma da Previdência mora nos detalhes, né? Porque cada pessoa tem uma reforma da Previdência na cabeça. Nós achamos que vai passar uma reforma da Previdência, não necessariamente do jeito que está lá, mas para os estados tem alguns pontos que são relevantes. A questão da alíquota previdenciária, a questão da progressividade, a questão das pensões, a questão da idade. São esses os impactos maiores nas previdências, nos regimes próprios de previdência dos estados. Tem uma série de outras temáticas que estão lá que não nos diz respeito particularmente. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, e desejar a ele boa sorte, porque realmente são muitos problemas a serem equacionados ao longo dos próximos meses aí. Obrigado, secretário. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.